Cumprimentamos a todos os nossos queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Agradecemos pelas bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde e pedimos direção do Senhor para os nossos passos, para tudo quanto temos que fazer, temos que empreender, que o Senhor nos dê direção, ó Pai. E sobre este culto, esta programação, nós pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina, tanto para quem vai falar como para quem vai ouvir, e que todos sejamos abençoados e ajudados pelo Senhor, através da Tua bendita palavra, ó Pai. E que o Senhor seja glorificado, seja honrado através dos Teus filhos. Nós pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.
Nós estamos aqui com a Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 24, não é? E nós leremos a partir do versículo 13. São Lucas 24, a partir do versículo 13. Deixa eu colocar aqui na posição, né? Então, depois dos nossos avisos, eu já citei a escritura aqui, então eu gostaria que aqueles que desejarem encontrar já possam procurar, né? E enquanto isso, nós daremos as nossas notas, que são as nossas notinhas rotineiras, não é? Diariamente. Então, este programa, ele é apresentado aqui, ele é publicado por este canal, a mensagem do sétimo anjo, diariamente, não é? No horário das 18 horas, ele é publicado. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras às 19 horas e todos os domingos no horário das 18h30. Todos estão convidados, aqueles que moram na região por perto estão convidados a estarem conosco ali. E na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica ali próximo aos antigos barracões da Sadia, para vocês que residem na região terem uma noção, não é? Fica próximo também do Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. E nós temos cultos ali todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. Você pode estar conosco ali, você que por acaso tem assistido os nossos cultos aqui, os nossos programas aqui pela plataforma, você está convidado a estar conosco ali, não é? E também deixa o teu pedido de oração aí nos comentários, que nós estaremos orando por você. Deixa seu nome, o lugar de onde você é e o porquê você está precisando da oração, e nós estaremos orando com muito carinho, com muita fé, não é? Nós temos 3 grupos de WhatsApp, onde nós republicamos ou retransmitimos toda a programação do canal aqui. E se o irmão ou a irmã desejar ser participante do grupo, porque aí quando nós publicamos, nós já enviamos também para o grupo. Fica mais prático para você assistir, acompanhar os nossos programas, não é? Então, se você quiser, é só deixar aí a sua manifestação de interesse em ser participante de um dos grupos, não é? Então, nós faremos isso também. Aí na descrição do vídeo tem o número do WhatsApp. Se você quiser, você pode fazer a sua solicitação pelo número mesmo, ou então deixa no comentário aí também o seu número e o seu pedido e nós adicionaremos você. Amém? Bom, então agora, dito todas estas coisas, nós vamos aqui para a nossa leitura, conforme nós anunciamos, São Lucas capítulo 24, começando no versículo 13. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém,
e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Mas vamos parar aqui então no versículo 24, não é? É uma leitura conhecida, todos os crentes que carregam a Bíblia, que vão na igreja, já leram essa escritura, já ouviram. É muito maravilhosa, né? Essas verdades são muito maravilhosas para a nossa fé, confirmam a nossa fé em Cristo, não é? E então é conhecida de todos, não é? E nós estamos agora aqui recapitulando isto. Agora nós vamos aqui para a mensagem conforme nós anunciamos. Aliás, perdão, nós ainda não a tínhamos anunciado, não é? Porque estávamos estudando a mensagem liderança, mas agora a mensagem liderança já chegou ao seu final. Então nós estaremos começando uma outra mensagem. E eu penso para mim que cada título de uma mensagem traz uma inspiração, não é? Quando o irmão Brana ia pregar uma mensagem, certamente ele tinha a inspiração e então vinha aquele nome. Então esta aqui chama assim, ó: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Eventos modernos. As profecias, naturalmente, são dadas por profetas, é claro, não é? Antecipadamente ao acontecimento. Senão não seria profecia, não é? Então, aí depois tem profecias que se cumprem mais rapidamente, tem outras profecias que demoram mais. Por exemplo, vamos dar o exemplo da profecia do nascimento do Messias, não é? O profeta profetizou, Isaías, que uma virgem conceberia, e todos ficaram pensando que seria logo em seus dias, dali 1 ano, 2 anos, 6 meses, não é? Ou 3, 4, 5 anos, por ali. Mas acontece que se passaram 712 anos e não aconteceu. E quando isso acontece, aquela geração se vai, vem uma outra geração, também não aconteceu, e vem uma outra, e mais outra, e mais outra, não é? E dá-se uma impressão que aquilo não era verdadeiro. Quantas pessoas, por exemplo, não podem ter dito que aquela profecia não era verdadeira? Porque foi dito que uma virgem conceberia, e o profeta de Deus, para esta era, diz que quando aquela profecia de Isaías foi profetizada, foi dita a eles, as filhas dos sacerdotes, que eram virgens, que eram moças consagradas, porque a família do sacerdote tinha que ter uma vida impecável, não é? Então elas começaram a se preparar pensando, certamente serei eu que serei esta virgem, que serei contemplada em trazer o Messias ao mundo, não é? E aí, enfim, quer dizer, todas elas
passaram e nenhuma delas viu cumprir aquilo. Então, quando já tinha se passado 712 anos, mais de 10 gerações, aí aconteceu, a profecia foi cumprida. Então, quando vinham esses títulos assim para o irmão Brana, é porque ele já tinha visto um assunto que seria muito importante, muito interessante para a igreja, não é? Então o nome é assim: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele pregou essa mensagem em San Bernardino, na Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte, no dia 6 de dezembro de 1965. E os créditos aqui da tradução e da impressão é para as gravações A Voz de Deus, né? Então, vamos começar aqui no primeiro parágrafo, evidentemente. Inclinemos a cabeça, querido Pai Celestial. Nós te agradecemos esta noite porque tu nos responde às orações. Essa pobre e estimada mulher, deitada ali, onde a cirurgia falhou, mas, ó Deus, nós nos lembramos de que a primeira cirurgia que foi feita na terra, tu mesmo a fizeste. Eu acredito que qualquer um de nós já está se lembrando qual foi a primeira cirurgia que foi feita na terra, não é? Então ele vai falar aqui: tu mesmo a fizeste. Tu retiraste do lado de Adão uma costela, fechaste a incisão e fizeste uma esposa. Ó Pai, eu rogo esta noite que tua mão baixe sobre, agora, e realize esta grande coisa que estamos pedindo. E esses outros, Senhor, essa mulher que está sofrendo de opressão mental, todos os outros que têm petições, nós os encomendamos a Ti, Pai, de todo o coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. De fato, é um privilégio estar aqui esta noite e ter esta bela audiência para contemplar, e belos cantos, e o maravilhoso pequeno coral. Eu só estava pensando na diferença vendo esses meninos ali de pé, com indivíduos assentados com o cabelo bem cortado. Eu estava me lembrando de ontem à noite. Então, ele estava aqui parabenizando, né, a igreja pelo estilo, né, e também pelo coral, que estava cantando muito bonito. Um coral, naturalmente, geralmente o coral é composto de jovens. Às vezes tem pessoas mais idosas, mais amadurecidas, mas a voz mesmo, normalmente, a voz mais forte, mais nítida, são dos jovens, né? Porque os velhos vão ficando com a voz um pouco, com a garganta, assim um pouco calejada, e às vezes não sai tanto agudo, e então o coral precisa dessas técnicas, né? Mas isso não deixa de ter também alguém ali que seja já mais amadurecido. Mas geralmente se convoca jovens para participarem de coral. Então ele está mostrando isso aqui. Eu estava olhando esse grupo de jovens aqui cantando, né? Outros que não estão cantando, mas estão assentados aqui. E ele citou então a questão do cabelo, não é? Com o seu cabelo bem cortado, uma coisa decente, não é? Uma coisa bonita para se ver. Um rapaz bem vestido, não precisa ser roupas caras. Pode ser uma coisa assim normal, decente,
mesmo que seja humilde, né? Então ele gostava, o profeta gostava muito de ver essas coisas. E quem não gosta, né? Que mãe não gosta de ver seu filho assim, bem trajadinho, com a camisa, né, decente, uma calça decente, indo para a igreja, né? A mamãe olha assim e diz: "Oh, mas meu filho é tão bonito", não é? Não é assim? Pois é. E Deus também olha em nós e fala a mesma coisa. Mas meu filho é tão bonito. Deus gosta de nos ver também assim bonitos, não é? Mas vamos aqui, não é? Cabelo bem cortado. E eu estava me lembrando de ontem à noite, do lugar onde estou hospedado. Um bando de vadios entrou ali e estava tentando afogar um rapaz na piscina. Tiveram de chamar algo e tirá-lo dali, não é? Olha só, um bando de rapazes vândalos que fazem esse tipo de coisas, não é? Eu não sei o que pode ter por dentro de uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de coisa, não é? Só pode ser alguma coisa do mal, do maligno, não é? Então, tentando afogar um rapaz na piscina, precisou vir alguém socorrer, senão eles causariam um dano, não é? Mas na igreja, com certeza, eles não iam. Cantar no coral, com certeza, também eles não iam, não é? Então o profeta continua aqui. Que diferença! Veja, garotos de pé cantando os cantos ou cânticos do Evangelho, que diferença! Pensando como o irmão Henry disse ali, esses homens com esse cabelo como as mulheres deviam ter. Veja você isso mesmo, parecem-se com as... Eu vejo esses rapazes, da forma como deixam o cabelo, eles até mesmo colocam esses rolos de enrolar nele, em torno do seu rosto. Eu acho que se chamava de bob, né? Não sei, nunca mais vi isso, parece, né? As mulheres enrolavam o cabelo assim com aqueles rolinhos e prendiam, né? Com uma presilha para o cabelo ficar ondulado, eu acho. E chamava aquilo de bob. Então ele está falando aqui que aqueles rapazes lá, não os do coral, não os da igreja, não é? Porque aqueles tinham outra meta de vida. Então, e eles costumam enrolar nele em torno do rosto. Eu não sei, ou algumas vezes eu fico desanimado. Parece que é um verdadeiro tempo de perversão. Os homens estão tratando de usar roupas de mulher e as mulheres usando roupas ou roupa de homem. E homens deixando o cabelo como as mulheres e mulheres tendo o cabelo como homens. Então ele está dizendo aqui, eu estou desanimado. Parece que é uma perversão, invertendo-se as mulheres cortando o cabelo curtinho, né? Eu lembro de um pastor que nós tínhamos, isso na década de 60, hein? Nós éramos da Assembleia de Deus e nós tínhamos um pastor, assim, muito severo, chamava-se Julinho, pastor Julinho. E ele, às vezes, pregava contra isso, assim, veementemente, e ele dizia assim, elas usam uma roupa tão apertada, eu estou falando do pastor lá dos anos 60, né? Elas usam uma roupa tão apertada que quando vai subir num ônibus, tem os degraus do ônibus, a perna não dá para subir por causa da roupa embaixo do vestido, que é tão apertado. Então ele dizia assim, ela tem que subir de pulinho, tem que dar um pulinho, porque senão não dá para subir no ônibus, porque a largura da barra, da roda da saia, do vestido, não dá para subir no outro degrau. Então ele falava assim, usava uma expressão assim, né? Era um velho. Às vezes as pessoas pensam assim, porque era velho, né? Mas não é isso não, né? Não é porque era velho. O profeta disse que alguém lhe disse isso, você não gosta porque você é velho.
Aí ele perguntou pro irmão assim, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 30. Eu falei, pois é, quando eu tinha 15 menos que você, eu já pensava do mesmo jeito. Não é porque sou velho, não. Mas então, voltando na história começou, agora tem que acabar, não é? A história do pastor Julinho, lá em 66, 67. Então ele falava assim, elas usam essas roupas tão apertadas que para entrar no ônibus precisa entrar de pulinho e corta o cabelo tipo lá diabo. Quer dizer, o tipo do corte de cabelo era lá homem que chamava, né? Não sei se as irmãs mais velhas, assim, os irmãos mais velhos um pouco, se lembram disso. Com certeza sim, né? Da minha idade assim. Quer dizer, cabelo tinha o nome do corte de cabelo era Laome, né? Então é isso que ele está dizendo. Eu fico desanimado desse jeito. Nós estamos vivendo em plena perversão, né? Mas tendo aqui, vamos em frente. Então, eles tendo cabelo como mulheres e elas tendo cabelo como homens. Qual é o problema com esse povo de qualquer forma? Será que realmente as próprias fibras da decência e honra deixaram essa geração e essas pessoas, este mundo? Será que as fibras, o senso, não é, da decência se foi embora e nos abandonou? Agora, pense nisto. O profeta estava pregando esta mensagem aqui nessa mesma época que eu estava contando da história do pastor lá, que era no ano 66. E ele pregou isso aqui no ano 65. Imagine se o profeta de Deus estivesse pregando hoje na terra. Quem é que gostaria, quem é que suportaria ouvir a pregação de William Branham hoje, se ele estivesse pregando nos dias de hoje? Se lá nos anos 65, que são 35, 55, já são 57 anos, será que alguma igreja suportaria, né, a pregação dele? Ou será que alguma igreja hoje suportaria a pregação de São Paulo? Ou de São Pedro? Né? É bom nós pensarmos nisto, nós analisarmos, nós refletirmos nessas coisas, né? Bom, vamos aqui, nós estamos no parágrafo 3. Este é um tempo horrível, mas é o tempo mais o quê? Né? É um tempo horrível, mas é o tempo mais glorioso do mundo. Aleluia! Então parece que fica um paradoxo, né? É o tempo mais horrível, mas é o tempo mais glorioso, não é? Mais glorioso do mundo para se pregar o Evangelho. Se eu pudesse ter me encontrado no começo do tempo, antes que ele viesse a existir, e o Pai Celestial, né? E o Pai tivesse olhado para mim e dito, em que tempo, no decorrer dessas eras, você gostaria de pregar? Ele disse, lá atrás, antes do começo do tempo, o Pai Criador dissesse, em que tempo você quer ir na terra para pregar, né? Eu ia querer que fosse agora mesmo. Mas ele disse que estava desanimado, né? Mas é uma força de expressão, porque ele estava desanimado com aqueles que se portavam de tais maneiras. Mas tinha outros, que era o grupo do coral, outras pessoas, outras mulheres, outros homens, outros jovens, que não se comportavam daquela maneira, que ouviam a voz do Evangelho, como tem até agora, não é? Porque é por isso que nós estamos pregando aqui, porque nós temos certeza, nós acreditamos que tem alguém que gosta de ouvir as verdades, não é? De Deus. Isso mesmo, justamente antes da sua vinda. Olhando a audiência sentado aqui diante de nós, um ministro amigo meu em Tucson, ontem estava andando a cavalo, lembrando-me deste homem com esta mulher com
o disco nas costas. Esse cavalo o derrubou, outro homem me chamou a 1h esta manhã ao meu hotel e disse: o homem está no hospital dos veteranos e seus olhos estão vidrados, suas costas esmagadas, seus rins estão fora de lugar e seu coração está prestes a falhar. E ali eu me abaixei no chão de joelhos, porque o irmão Branham não estava perto do homem, o homem estava no hospital lá dos veteranos e o profeta irmão Branham estava hospedado no hotel. Então ele recebeu o telefonema e ele diz aqui: eu me abaixei no chão de joelhos e com o telefone, não é? O telefone, pedi que o pusessem do outro lado da linha e orei por ele, e aqui está ele sentado aqui esta noite. Eu pressuponho que ele pediu para colocar o telefone no ouvido dele, do irmão que tinha caído do cavalo, né? A pessoa. Então ele diz: e orei por ele, e ele está sentado aqui esta noite, sentado bem aqui. Isso foi ontem. Não foi o ano passado, nem o mês passado, foi ontem. Quer dizer, de um dia para o outro, ele estava nessa condição que foi descrita aqui atrás, não é? Um pouquinho, umas linhas atrás. E depois da oração, ele já estava na igreja no dia seguinte, assentado ali, não é? Isso foi ontem à noite. Bob, você, por favor, poderia se levantar aí? Ali está o homem. Amém? Ali está o homem. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, nós lemos a Escritura que os irmãos, discípulos de Emaús, estavam indo embora para casa. Um deles chamava Cleopas, o outro parece que não falou o nome, né? E eles estavam tristes e reclamando, né? Assim, de uma certa forma, eles estavam reclamando, eles estavam dizendo: ó, nós pensávamos que seria ele que haveria de remir Israel, mas acho que não aconteceu, né? Já é terceiro dia e tal, e parece que nada aconteceu. É certo que umas irmãs foram lá e trouxeram uma notícia e tal, e eles não acreditaram muito, né? Os irmãos apóstolos não creram muito naquilo, porque se você ler na porção anterior à que nós lemos, nós começamos no verso 13. Se você ler na porção anterior, você vai ver que os apóstolos pensaram que era uma avaria das irmãs, que era uma ilusão de ótica ou alguma coisa da cabeça delas, uma fantasia, na verdade. Eles também não acreditaram não, mas o apóstolo São Pedro, ele falou: deixa que eu vou lá no sepulcro, eu quero ver o que está acontecendo lá no sepulcro. Amém? É assim que tem que ser, deixa que eu vou lá, que eu quero checar em loco, se ele está lá ou não está. O que aconteceu, né? Então, é isto. Aí, o que aconteceu agora, né? Agora, passados muitos anos, surgem tantos que não acreditam que o irmão Branham era um profeta de Deus, um profeta verdadeiro. Mas olha aqui, né? O homem tinha caído do cavalo, aconteceu tudo isso com ele, ele ficou praticamente quase morto, e no entanto o profeta irmão Branham ajoelhou no quarto com o telefone, colocou o telefone lá nele, e agora passou uma noite, no outro dia à noite, ele já estava na reunião. Então ele disse assim: olha, eu quero ler isso aqui, viu? Bob, você, por favor, poderia se levantar ali? Olha só, ali está o homem bem ali. A congregação aplaude. Oh, meu Deus! Né? Tomé disse: se eu não ver, eu não crerei, né? Mas quando ele viu, ele disse: oh, Senhor meu e Deus meu.
ajuda-me, perdoa minha incredulidade. Mas Tomé teve essa chance, né? Esse aqui, o povo daqui, desse culto de hoje aqui, que nós estamos lendo, também teve essa chance. E aplaudir ao Senhor, porque a verdade estava nua e crua diante de seus olhos. Era verdade, a testemunha estava lá viva. Não é? Agora hoje, infelizmente, surgem muitos incrédulos, muitos céticos, que tentam denegrir a imagem, denegrir o ministério de Malaquias 4, mas também existem muitos que creem, muitos que seguram firmemente em suas almas essas verdades, não é? Eu estou aqui terminando esse parágrafo, vamos ver aqui, não é? A congregação aplaude, responde à oração de manhã, à noite, ao meio-dia, à meia-noite, quer dizer, Deus responde, não é? Ou a qualquer hora. Agora, eu sou um pregador que fala tão demoradamente, como se diz, eu simplesmente odeio começar a esta hora da noite e eu pensei em apenas fazer uma visitinha a outra noite. Ora, estamos falando aqui em certo lugar e 15 minutos depois que eu havia começado, as pessoas estavam recolhendo os pratos e gesticulando para mim, quer dizer, fazendo sinal, né? Está na hora de parar, né? Tal, né? E gesticulando para mim. Pare, cale a boca, você tem que sair daqui. Mas olha que tipo de pessoa, isso aqui não eram os irmãos não, viu? Olha que tipo de pessoa, fumando cigarros e agindo indevidamente. Não foi culpa do banquete, foram as pessoas de quem o alugaram. Então eu fico pensando nessas coisas. Primeira coisa, você já viu um cristão cheio do Espírito Santo mal educado? Né? Você já viu um cristão cheio do Espírito Santo mentiroso? Você já viu um cristão cheio do Espírito Santo, um jovem cristão cheio do Espírito Santo que não respeita os mais velhos? Você já viu um cristão cheio do Espírito Santo que não respeita os pais? Não respeita o pastor? Não respeita a quem quer que seja, o seu próximo, de um modo geral? Então, esses não eram cristãos, não. Esses eram pessoas do mundo, pessoas infiéis, pessoas incrédulas, que ficavam fazendo sinal para o homem de Deus. Vai parar ou não vai? Nós temos que limpar isso aqui para ir embora, não é? Olha só que desrespeito. Isso não se nomeia no meio de pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus. Aleluia. Nós respeitamos a qualquer que seja nosso próximo, seja outras igrejas, nós respeitamos, não é? Não vai pensar não que nós desrespeitamos outros ministérios, outras igrejas, por não crerem como nós, por não fazerem parte de nós, não. O Espírito Santo nos ensina a sermos pessoas respeitosas. Aleluia. Pessoas cristãs. Agora eu não sei se eu já passei do parágrafo aqui, não terminei ainda, né? Então, as pessoas quem os alugaram. E a esposa do presidente foi e contou ao gerente, disse. Então, alguém certamente foi reclamar lá para o gerente que aqueles funcionários estavam agindo daquela maneira, sem respeito. Mas nós vamos orar porque deu a nossa hora aqui, não é? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, porque o Senhor nos concedeu este privilégio
de estarmos juntos outra vez. Eu sei que do outro lado, na conexão, existem muitas pessoas que estão assistindo, pessoas que estão dizendo amém para as verdades, pessoas em cujos corações habita a fé, não a incredulidade, não o desrespeito. Ó Deus, e nós pedimos agora, Senhor, em favor de cada um que crê, meu Pai, de cada pessoa necessitada, de cada enfermo, de cada pessoa aflita, que o Espírito Santo desça no coração, na alma, que o bálsamo do Espírito Santo desça, que o medo se vá, porque o medo é uma fé ao contrário. A fé não tem medo, a fé rompe qualquer barreira, mas o medo é uma fé ao contrário. Então, Senhor, que o medo, qualquer coisa, qualquer desconfiança, saia. Qualquer doença, saia. Qualquer espírito perturbador, saia. Não somente dos corpos, mas saia das vidas também. Saia das famílias também. Nos carros, às vezes tem espíritos que moram dentro de carros, moram dentro de veículos. Isso parece ser uma superstição, mas não é. Existem lugares onde espíritos se alojam, lugares em estradas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar guiados, protegidos pelo Espírito Santo, que o anjo do Senhor se acampe ao redor de cada um. E nós pedimos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final da nossa programação de hoje e, se Ele permitir, nós vamos estar juntos amanhã novamente no horário das 18 horas, porque este programa é publicado nesse horário, 18 horas diariamente, de domingo a domingo, não é? Então fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.